Olá, meus amigos, Deus abençoe a cada um de vocês mais uma vez. Começamos aqui o nosso culto online, que nós chamamos, que é a nossa gravação exclusiva para o YouTube, para os nossos irmãos, amigos e para todos aqueles que desejam crescer em Deus, aprender de Deus e ser abençoado, especialmente para aqueles que talvez em virtude da pandemia não estão podendo sair de casa, ou quem sabe você é um membro da identidade de Cristo, porém não tem igreja na sua cidade. Então nós decidimos todos os domingos postar esse nosso culto, que é o resumo do que eu realizo no domingo. Então, por exemplo, esse domingo agora, hoje nós estamos falando sobre não entristeçais o Espírito Santo. É um texto na Bíblia Sagrada que está escrito, e eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia, no livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 4. Por gentileza, se você tem a sua Bíblia, já vamos direto ao nosso estudo, Efésios fica depois de Coríntios. Coríntios vem Gálatas, depois de Gálatas vem Efésios, capítulo 4, versículo 30, ok? Nós vamos falar hoje de Efésios, capítulo 4, versículo de número 30. Somente o versículo 30, acredito eu, que responderá à dúvida de muitas pessoas, porque muitas pessoas têm dúvidas ou dúvida quanto o que representa, o que significa entristecer o Espírito Santo. Então nós vamos hoje estar tratando desse assunto aqui. Diz o versículo 30 de Efésios: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, uma das preocupações nossa enquanto servos de Deus, enquanto filhos de Deus aqui na terra, é ter o cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Bom, se eu apenas dissesse que não devemos entristecer o Espírito Santo, você poderia pensar muitas coisas. Poderia até pensar, nossa, será que eu beber um certo tipo de refrigerante, entristece o Espírito Santo? Poxa, será que eu tomar café ou chá ou, sei lá, entristece o Espírito Santo? Nós vamos tratar aqui hoje dos principais ou das principais coisas que entristecem o Espírito Santo. Acredito que esse estudo vai ser de uma importância muito grande para o seu crescimento espiritual. A primeira coisa que você e eu, como cristãos, devemos ter em mente é que não devemos entristecer o Espírito Santo. E uma das coisas importantes é nós termos um relacionamento com o Espírito Santo. Ou seja, as minhas orações diárias, elas são dirigidas ao Espírito Santo. Eu falo com Deus Pai, eu falo com o Senhor Jesus, eu falo com o nosso amado Mestre, mas eu sempre entendo que o que me leva a orar, o que me leva a servir a Deus é a virtude do Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. Quando Jesus fez as suas últimas mensagens, ou quando Jesus deu a sua última instrução, vamos assim dizer, aos discípulos que estavam preocupados, querendo saber se Jesus restauraria ou não o reino de Israel, Jesus disse, olha, não interessa a vocês, não importa vocês saberem coisas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora, vocês receberão o Espírito Santo ao descer sobre vós. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, verso de número 8. Então Jesus falou, olha,
vocês vão receber o poder do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Jesus falou isso lá em João capítulo 14, 15. Jesus diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. Toda vez que nós erramos, o Espírito Santo toca em nosso coração, mostra que de alguma forma nós erramos e precisamos consertar. Interessante que o Espírito Santo não nos acusa de pecado. Quem nos acusa de pecado é o diabo. O Espírito Santo não acusa ninguém. Se você sente acusado por ter feito alguma coisa, se você sente uma acusação dentro de você por ter pecado, essa acusação não é de Deus, essa acusação é do inimigo. O Espírito Santo não acusa, ele te convence do pecado. Em outras palavras, o diabo te acusa, o diabo te condena, o diabo começa a dizer na sua mente, tá vendo? Deus não vai te ouvir mais, tá vendo? Você vai perder isso, você vai perder aquilo, agora você tá assim, sabe? O diabo começa a fazer esses julgamentos. O Espírito Santo, ele não faz isso, ele nos convence. Ele fala ao nosso coração de maneira mansa e suave, dizendo, meu filho, você não deveria ter feito isso. Veja o que eu tenho para você. Veja o que eu sou para você. Veja o que Jesus fez na cruz por você. Então ele nos convence, né? E esse convencimento do nosso pecado é que nos faz amar a Deus, é que nos faz pedir forças, dizendo então, Senhor, me dê forças para que eu não mais faça isso. Me dê força para que eu não mais, meu Pai, olhe para esse lado. Me dê forças para que eu não mais pratique o que eu pratiquei, meu Pai. Então, já sabemos que o Espírito Santo ele nos convence e não nos acusa, né? Interessante isso. Eu fico feliz em poder compartilhar isso com vocês, porque eu sei que milhares de cristãos, eles vivem sendo acusados pelo diabo e pensando que é Deus que está acusando. Aliás, existem até profecias acusatórias, né? Revelações acusatórias, mensagens acusatórias na igreja, que às vezes o pastor, ele acha que ele está inspirado pelo Espírito Santo, e ele sobe no altar, e ele acusa, e ele condena, e ele dita regras, dizendo, olha, porque você fez isso, vai te acontecer isso, porque você praticou tal coisa, vai te acontecer aquilo outro, quando na verdade esse é o trabalho do inimigo, não é o trabalho de Deus. O trabalho de Deus é nos convencer do pecado pelo seu infinito amor. Por exemplo, lembra daquela mulher que foi trazida a Jesus pelos religiosos, dizendo eles que ela havia sido pega em adultério, em flagrante, e, portanto, ela deveria ser apedrejada segundo a lei de Moisés? E o que Jesus disse no final para aquela mulher? Ninguém te condenou? Cadê os teus acusadores? Cadê os teus acusadores? Porque só ficou Jesus e a mulher, então significa que até os discípulos estavam com pedra na mão para julgar naquela mulher. E Jesus disse, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? E ela disse, não, Senhor. Então Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Vai em paz e não peques mais. Eu acredito que toda vez que aquela mulher fosse cometer algum erro na sua vida, ela iria lembrar do quanto Jesus a amou. E o fato dela ter sido amada por Jesus a faria temer, respeitar e cumprir um princípio de Deus em sua vida. Então, nós vamos aprender a partir de agora o que significa entristecer o Espírito Santo. Quando nós analisamos o capítulo, né, nós entendemos, o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos abandonar, rejeitar 6 atitudes. Existem 6 atitudes em nós que faz com que o Espírito Santo seja entristecido. A primeira delas, a primeira atitude é amargura ou ressentimento. Gente, amargura ou ressentimento, isso destrói relacionamento, saúde, futuro de muitas pessoas. Então, se você é uma pessoa amargurada, isto é, ressentida, você tem ressentimento
com o pai, com a mãe, com a ex-sogra, com a ex-nora. Você tem ressentimento com o ex-patrão. Você tem ressentimento com a igreja. Você tem ressentimento com os irmãos. Você tem amargura quando você pensa neles. Você fica amargurado, você fica ressentido. Isso entristece o Espírito Santo. Abandone esse ressentimento. Perdoe aquelas pessoas e abandone esse ressentimento. Ressentimento, ou seja, amargura, entristece o Espírito Santo. A segunda coisa que entristece também ao Espírito Santo é a indignação. Sabe o que é uma pessoa indignada? É aquela explosão de acesso de raiva, ou a Bíblia chama de cólera súbita. Aquela indignação que te dá naquele momento e naquele momento você acaba explodindo. Nós temos que tomar cuidado com a indignação. Tá? Nós podemos até irar, mas devemos ter cuidado para não pecar. A indignação me faz pecar, porque ela é como uma explosão, né? E acesso de cólera súbita. Aquilo que vem quando você percebe, você já fez, você já explodiu, você já falou coisas, já agiu de uma forma totalmente colérica. A indignação, isso entristece o Espírito Santo, porque vai te levar a fazer coisas que você falar ou agir de forma que você não deveria. A terceira coisa que entristece o Espírito Santo é a ira. O que é a ira, pastor? A ira é uma atitude prolongada de ódio ou ódio contínuo. O que é ira? A ira significa ódio contínuo. Então vamos lá. A terceira coisa que entristece o Espírito Santo é a ira. O que é a ira, pastor? É o ódio constante, contínuo. Você irou, ficou chateada, irada com alguém ontem. Hoje você ainda está com esse ódio no coração. Amanhã você acorda, você ainda está com ódio no coração contra aquela pessoa. Um mês se passou, 2 meses se passaram e você ainda está com ódio daquela pessoa. 10 anos depois, você ainda está com ódio daquela pessoa. Você tem ódio dela, você passa por ela e você diz: eu tenho ânsia, me dá repugnância quando eu vejo essa pessoa. Aquela pessoa, que ódio, sabe? O ódio entristece o Espírito Santo. Nós podemos até ter ira, como aqui vai dizer que a ira, né? A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. É normal você ter ira. É normal, num dado momento, você irar. O que você não pode é deixar aquela ira se transformar numa hostilidade. Ou seja, você não pode deixar aquela ira se prolongar na sua vida, dando lugar ao ódio, tá bom? A quarta coisa que entristece o Espírito Santo é a calúnia. A calúnia. O que é a calúnia, pastor José Maria? É quando você começa a maldizer, falar mal de alguém. Quando você começa a criticar alguém de forma desejosa, de manchar, de causar dano àquela pessoa. Infelizmente, hoje em dia, a calúnia, ela é muito, ela existe, infelizmente, no meio da igreja. As pessoas, elas acabam caluniando. Às vezes as pessoas me falam assim: pastor, eu sabia que falaram isso do senhor. Eu falo: irmão, me faz um favor, não me diga, não quero saber. O importante é eu servir a Deus. Porque tem gente que acha que eu tinha que estar na igreja dele, que eu tinha que estar na igreja deles, que eu tinha que estar fazendo a obra de Deus do jeito que eles acham que tinha que ser, né? Mas eu não ligo com calúnias. Infelizmente hoje existem calúnias até no altar, existem pastores que sobem no altar para caluniar outra igreja, para caluniar o outro pastor, para caluniar alguém que errou, que falhou. Então a calúnia, o que é a calúnia? É quando você maldiz alguém, né? Você tem o interesse de fazer com que a reputação daquela pessoa, com que alguém pense menos sobre aquela pessoa. Infelizmente, isso acontece. Aliás, eu sempre digo que os artigos 139, 140 e 141 do Código Penal
fala sobre a calúnia, inclusive é crime até, né? Mas dentro da igreja existe pessoas caluniando os outros, falando mal dos outros. Existem pessoas que não querem ver o sucesso do outro. Se vê o outro tendo sucesso, fala, será o que ele está fazendo? Já pensa que ele está fazendo alguma coisa errada. Torce até para que as coisas não dê certo. Existem pessoas que... você tem até que ter cuidado, porque de repente você está numa fonte, e aí eu não te conheço pessoalmente, eu estou falando aqui em tese, de repente você está se alimentando de um altar que prega em nome de Deus, porém, se você analisar, esse altar passa calúnia, esse altar passa ódio, esse altar passa algumas coisas que entristecem o Espírito Santo, amargura, ressentimento, né? Por isso que nós cristãos não podemos nos envolver com algumas coisas, porque se envolvermos, nós podemos ficar ressentidos. Então nós temos que viver para Deus, amar a Deus, tá bom? A quinta coisa que entristece o Espírito Santo é a gritaria. Pastor José Maria, o que é a gritaria? É aquela explosão súbita de cólera, diferente da ira. Enquanto a ira prolonga-se e transforma em ódio, aqui a gritaria é uma explosão súbita de cólera. O que é a cólera, pastor? A cólera é a ira repentina, é a ira momentânea. Sabe aquele ímpeto que você tem de falar alguma coisa, só que foi só naquele momento. Só que o efeito daquilo que você falou se prolonga no tempo. Talvez você, vamos dizer, ou se dá um exemplo do casamento. De repente, você e seu marido, de repente, conversando alguma coisa, de repente você teve uma explosão de gritaria, ou seja, uma explosão de cólera súbita e você falou alguma coisa. Você falou alguma coisa. E passados segundos você diz, não, tudo bem, vamos almoçar. Só que aquilo que você fez permaneceu, ficou. Aquilo que você falou, né, transformou de repente a vida do seu casamento, da sua família, num fracasso posterior. Porque, embora você tenha sentido naquele momento, aquele grito que você deu de cólera, que é a ira momentânea, ela não se prolonga, ela é só naquele momento, mas de repente ela causou um efeito prolongado, um efeito que de fato fez com que você tivesse assim uma vida de muita dificuldade. A última coisa que também faz com que o Espírito Santo seja entristecido é a maldade. O que é a maldade? É o desinteresse em ajudar alguém necessitado. A maldade nada mais é do que o desinteresse de ajudar alguém necessitado. Quando você não tem interesse, quando você não mostra interesse em ajudar o seu próximo, isso pode causar, isso é caracterizado como a maldade. Nós, por exemplo, temos o mandamento do Senhor Jesus que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aliás, amar o próximo é um dos requisitos mais importantes que o Senhor Jesus passou para cada um de nós. Então, nesse caso aqui, a maldade seria o quê? O desinteresse em ajudar alguém necessitado. E esse alguém necessitado, meus amigos e meus irmãos, muitas vezes não é necessitado de pão, não é necessitado financeiramente. Existem muitas pessoas, graças a Deus, elas têm de tudo, mas elas precisam, elas são ao mesmo tempo necessitadas. Necessitadas de perdão, necessitadas de compreensão, necessitadas de oração, né? Ou de orações que devemos orar pelos necessitados, necessitados de um sorriso, necessitados de uma mensagem. Então, quando falamos de necessitados, a primeira coisa que vem na sua cabeça, acredito, assim como na minha, é o necessitado de pão. Mas muitas vezes o que a pessoa precisa não é o pão. Por mais que talvez ela esteja necessitando de pão, mas talvez o fato dela necessitar de pão é porque antes da necessidade do pão, ela necessita de compreensão, de amor, de perdão e às vezes até de se perdoar. Então, eu falei aqui de 6 coisas que entristecem o Espírito Santo. E por último, então, nós falamos da maldade,
que é o desinteresse em ajudar as pessoas. Acredito que foi assim simples, mas bastante esclarecedor. Se você puder depois ouvir novamente o vídeo e anotar nas suas anotações, desde o número 1 até o número 6, e aí você vai ter aí no seu caderno de anotação a mensagem de hoje, e sempre você vai lembrar destas mensagens. Se puder, até sempre ter com você, lembrar e falar, puxa, eu não posso entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu preciso dele, eu preciso estar com ele, eu preciso estar sempre na presença dele, tá bom? Vamos então, nesse momento, falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, muito obrigado por estarmos aqui juntamente com estas pessoas. Estamos reunidos em Teu nome, estamos reunidos para a glória do Senhor. Estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecido e agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Espírito de Deus, nós te pedimos agora, continue falando conosco, continue nos orientando, continue abrindo os nossos olhos espirituais e nos revelando, meu Pai, os teus desejos, as suas vontades para as nossas vidas, para que nós sirvamos ao Senhor em espírito e em verdade. Oh, Espírito Santo, eu sei que tem gente dizendo, obrigado, Deus, obrigado por esta palavra, obrigado porque a partir de agora a minha vida mudou. Tem gente dizendo, a minha vida mudou, coisas que eu não sabia, agora eu sei, e eu vou te servir melhor, meu Pai. Eu também te agradeço por permitir que nós tenhamos essa conectividade. Eu agradeço ao Senhor por ter nos dado a ideia de fazer esse culto online, diferentemente de fazer uma live. Ó, meu Pai querido, este é um culto que a pessoa pode ouvir, repetir e ouvir novamente. Espírito Santo, alcance todos aqueles que o Senhor gostaria que fossem alcançados por esta mensagem. Nós agradecemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Meus amigos, se a mensagem foi boa para você, certamente será aos amigos, aos familiares. Se você puder falar com eles do nosso culto online, eu ficarei muito, muito agradecido, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Ah, alguém me perguntou esses dias, ô pastor, como é que a gente faz para contribuir, se a gente quiser contribuir com a nossa oferta, com o nosso dízimo, nós que assistimos, moramos em outros estados, e aí o senhor não fala nada, então, como é que a gente faz, pastor José Maria? É muito simples. Você que tem esse desejo, que tem essa vontade, primeiro, no nosso, acredito no Facebook, deve ter um cartãozinho lá. Mas se você tem esse desejo, eu gostaria que você fizesse diferente de eu vir aqui e pedir a você para fazer. Eu gostaria que você pegasse o meu WhatsApp, que é o número que aparece aí agora, tá bom? Esse é o meu WhatsApp. Me mande uma mensagem de WhatsApp dizendo, pastor, me mande os dados da igreja para eu poder mandar o meu dízimo ou a minha oferta. É só você pedir. Eu prefiro que você pedindo, eu me sinto mais à vontade de te mandar. Não fique esperando, vou esperar o pastor um dia vai mandar. Não, eu mando se você pedir. Então, se você tem esse desejo, passou pelo seu coração? Passou. Então, por gentileza, anote o WhatsApp, mande um WhatsApp para mim dizendo, pastor José Maria, me mande os dados da igreja, que eu quero ser dizimista, quero dar minha contribuição para o ministério da Igreja Identidade de Cristo. Se você fizer isso, eu certamente responderei você mandando os dados, tá bom? E vai a minha oração e o meu agradecimento a Deus pela vida de todos vocês. Eu não faço como outras pessoas fazem, de vir aqui pedir, ficar pedindo, porque Deus falou comigo que não era para fazer e eu temo a Deus e isso eu não vou fazer. Mas se você quiser, por gentileza, a igreja necessita e caso você sinta no coração, eu ficarei contente se você pedir que eu mande para você, tá bom? Deus te abençoe, até o próximo domingo, que o Espírito Santo lhe dê uma ótima semana, lembrando que domingo que vem é a Santa Ceia, nós vamos ter um momento glorioso de Santa Ceia na presença de Deus. Já deixe preparado aí os elementos, o pão e o cálice, ao longo da semana, já deixe preparado para nós participarmos da ceia juntos na próxima reunião online, próximo domingo. Deus te abençoe, um grande abraço
e até lá.